dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando ou nos assistindo nas plataformas do YouTube, Spotify. Eu sou Luiz Eduardo e esse é a Prosa do Mestre Gui, um podcast que a gente fala muito sobre o mundo da impermeabilização, de fachada, de esquadria de alumínio, de todo assunto relativo à construção civil e químicos da construção. Hoje a gente vai conversar com um grande amigo meu, Neucimar, está aqui para falar com a gente um pouquinho da história dele. E vamos começar já direto, Neucimar. Obrigado primeiro por você ter, te cedido o seu tempo, a sua disponibilidade para falar com a gente. E eu queria já começar pedindo a sua apresentação. Conta um pouquinho, quem é o Neucimar? Olá, Luiz. Olá a todos aí do podcast Prosa do Mestre Gui. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Bom, Neucimar é um cara que nasceu em São Paulo, em Santos, né? O mercado me conhece e acha que eu sou paraibano. Eu sou paraibano de coração e vocês vão entender um pouquinho o porquê disso, né? Eu nasci em Santos, né? Filho de trabalhadores, né? Minha mãe empregada doméstica, meu pai aí mecânico, né? Da Codesp, né? Companhia Docas do Estado de São Paulo. E passei aí um período da minha adolescência, como o pessoal fala, né? Ficando rapazinho. Aí na época do vestibular ainda, eu sou ainda da época do vestibular, Luiz. Então, aí na época do vestibular, mas você ainda tem cabelo, né, cara? Essa é a diferença, né? Na época do vestibular, eu já estava morando no Nordeste e aí acabei cursando, né, fazendo aí o curso de Engenharia Civil na Universidade Federal, na época, a Universidade Federal da Paraíba, Campus 2, que hoje é a Universidade Federal de Campina Grande, né? Então aí estou aí nessa jornada no Nordeste maravilhoso, que é uma região que eu adoro de montão, e trilhei aí a minha carreira aqui nessa região. Sou casado, né, com uma paraibana, tenho duas filhas paraibanas, uma nasceu em João Pessoa e outra em Campina Grande, justamente para homenagear esse estado maravilhoso, né? E tem Legal. aí essa oportunidade de trabalhar num desses paraísos do Nordeste chamado João Pessoa, é onde eu moro. Ainda não conheço João Pessoa, já fiz escala indo para algum lugar que eu não vou me lembrar, mas todos os amigos que eu conheço, aliás, né, que conhecem João Pessoa ou qualquer cidade desse estado, falam: você está perdendo tempo, você já devia ter ido lá bem antes. Acho que é o único que está faltando do litoral para eu conhecer. Eu ainda não conheço. É verdade, Luiz. Do Inclusive, litoral, né? Não no norte, né? litoral do Nordeste, né? Inclusive, o pessoal diz o seguinte, que tem um adesivo muito famoso aqui em João Pessoa, de carros, assim, né? Que coloca assim: eu moro onde você passa férias, né? Então, é um lugar Pois é. maravilhoso. Esse é talvez um motivo legal para a gente conversar, né? Eu estou aqui no Sudeste, você está aí no Nordeste e você nasceu no Sudeste, então é legal a gente compartilhar um pouco sobre isso. Antes da gente começar e passar para o nosso primeiro momento, queria te fazer uma pergunta. Você imagina, sabe, por que esse podcast chama Prosa do Mestre Gui? Não imagino, estou curioso para entender qual é essa história aí, Luiz. Pois é. A prosa do Mestre Gui, o Mestre Gui é um personagem que foi inspirado no meu pai, que chamava Guilherme, né, infelizmente falecido, e que fundou o grupo Dalminas. E por que a gente quis homenageá-lo, chamar esse momento de prosa do Mestre Gui? Porque não tinha coisa que ele mais amava no mundo do que bater um bom papo. Ele era uma pessoa que, assim, até muito parecido com você no sentido de gostar desse papo, né? Aquela pessoa bem comercial, tá sempre com um sorriso no rosto e que sempre gostou de escutar o outro, né? Então eu aprendi isso com meu pai e isso é uma homenagem para ele, né? Esse podcast com esse nome é uma homenagem para o saudoso Guilherme. Então é a prosa do Mestre Gui. Linda homenagem, então vamos esperar que a nossa prosa seja digna do nome do programa aí, né? Do podcast, Isso aí. né? Não, já começamos bem. Bom, nesse primeiro momento, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória com mais profissional, né? No sentido de como é que você foi parar no mundo da impermeabilização, com um pouquinho mais de detalhes. Conta para a gente o que você foi fazer com a impermeabilização, meu amigo. Então, Luiz, assim, a gente já temos uma outra coisa em comum que é o mercado das esquadrias, né? Então eu comecei Verdade. ali naquela coisa das esquadrias, né? Há muitos anos atrás.
Eu me formei no final da década de 90, né? Uma década muito complexa, né? Muito complicada, muito difícil, né? Para quem era um jovem formando, né? Entrar no mercado, e a gente estava de muita dificuldade de obras, né? E imagina no Nordeste, né? Então eu morava em Campina Grande, para você ter uma ideia, eu tinha que ir para João Pessoa, na capital, né? 140 quilômetros de João Pessoa, de Campina Grande, para poder estagiar, para você ter ideia, né? E naquela época, estágio, a gente estagiava pela subsistência, né? Tipo assim, batia na obra e falava assim, amigão, e aí, tem um pratinho de comida aí para dar para, né, o Olha só. estudante aqui, porque a gente precisava estagiar, senão a gente não formava, né? Então, a gente se sujeitava a esse tipo de coisa, né? Então, e quando chegou na época da formatura, a gente passa, né, o estudante naquele período, né, e até agora recentemente, né, na história recente do país, o estudante passa a ser, né, do futuro do país por uma estatística de desemprego, né? Então a É, gente, mas assim, ainda tive assim muita sorte, né? Porque eu ainda consegui digamos assim, um estágio inicial numa empresa de esquadrias de PVC. Veja, olha, era a primeira, a segunda no Brasil e a primeira no Nordeste a fazer esquadrias de PVC, que se chamava Cande, né? E a Cande, a gente acabou sendo contratado pela Tigre, que na época a Tigre estava querendo entrar nesse mercado de portas e janelas, e acabou fechando uma grande obra no complexo turístico de Sauípe, né, onde eu fui o engenheiro de assistência técnica e fui o responsável pelas instalações, né, das esquadrias de PVC naquele grande projeto. isso foi que ano? Isso foi em 99 para 2000. Você vê em PVC naquela época já, hein? Já, exatamente. E no Eu, Nordeste já hoje, tínhamos já há muito tempo, né? hoje o pessoal fala bastante de esquadrilha de PVC como uma inovação. Hoje é que eu Novidade. falo agora, 2022. Nós estamos Pois falando de é. 99, você já estava lá, Já né, estava lá trabalhando com isso. conhecendo e desenrolando, né, na realidade, porque assim, o engenheiro, ele, na verdade, a nossa formação é resolver problemas, né? É Então, nós tínhamos verdade. que resolver o problema porque a obra estava sendo na época e estava, enfim, né, sendo executada, e a gente estava aí a 1.000 quilômetros da fábrica, que era em Campina Grande, sendo supervisionado pela Tigre, né? E aí, logo depois do projeto, o projeto finalizou, eu passei 1 ano e meio praticamente nessa obra, e Sei. aí fui contratado para entrar no time da Tigre, mas nessa unidade de negócio, que na época ficava em Dayatuba, chamava Tigre Portas e Janelas, né? E aí foi quando aconteceu a grande migração, Luiz. Assim, a gente está na faculdade, a gente faz engenharia, olha aquela integral tripla de cotangente de x, né? Que são Tava medo, 3 hein? folhas, o medo, né, daquilo, e de repente você recebe uma proposta para você virar vendedor, né? E aí eu fiquei naquela loucura na minha cabeça, né? Porque assim, o que é o vendedor para o senso comum, né? O vendedor é aquele cara que não deu certo em profissão nenhuma, É não tinha verdade. escolha e foi empurrado. Tem muito preconceito nisso, né, Muito, ainda, né? muito preconceito, né? E para eu virar essa chave, né, de raciocínio na minha cabeça, eu fiquei assim, puxa, o engenheiro, né? Porque o engenheiro, né? Engenheiro, O engenheiro é engenheiro, pô. engenheiro, né? Vou construir prédio, vou O engenheiro construir é parecido com o barragem. juiz, né? É, Ele é parecido com o juiz na perspectiva do, né? Ele acha que é Deus, né? Quer dizer, às vezes ele tem até certeza, mas não é bem assim, né? E aí o é, engenheiro virar vendedor, né? Realmente é uma coisa assim que, né? E aí eu fui aprendendo no trilhar da carreira, aí eu entrei nessa carreira comercial, achei muito interessante, porque eu aprendi tanta coisa, e eu aprendi principalmente que todo mundo é vendedor, né? Todo mundo precisa concordo, vender alguma coisa, seja uma ideia, seja um concordo, produto, seja uma solução, seja um serviço, né? Então, concordo. eu acho que essa é algo que não nos ensina na faculdade, na universidade por onde a gente passa, É não verdade. falam essas coisas para a gente, né? Fala Não assim, você falo. tem que ser engenheiro, mas mal sabemos que no mercado de trabalho a gente tem que ter essa articulação, a gente tem que saber vender as ideias, a gente tem que saber falar, se comunicar, que são os atributos
de um grande vendedor é justamente a forma como ele se expressa, a clareza com que ele passa a informação, a confiança, né? E aí a natureza me privilegiou, né? Porque você vê, um homem assim, careca, né? Dá aquele certo, não vou dizer nem inteligência, nem charme, mas dá uma certa credibilidade, não é verdade? Então, Opa! Eu estou eu quase acho. ganhando essa credibilidade também, viu? Ainda falta um pouquinho. Fica tranquilo, dá uma boa máquina aí perto aí de você que você pode entrar nesse padrão, entendeu? Então eu acho que foi muito interessante essa parte da minha carreira quando me enxerguei e me reconheci vendedor. E assim, no iniciozinho, né? O pessoal pergunta, mas você faz o quê? Eu falo, não, eu sou engenheiro, eu sou ciências técnicas, eu tinha que colocar o tal do ENG, né? Com todo respeito a minha formação, puxa, graças à engenharia que eu consegui tudo que eu tenho hoje, através de uma universidade, eu consegui tudo que eu tenho hoje. Mas a gente tinha essa coisa de falar, né? Hoje não, quando me perguntam assim, o que você faz na vida, meu filho? Eu digo, eu sou vendedor e falo com muita satisfação, com muito orgulho. Orgulho, né? Acho que é Muito isso. orgulho. Que Exatamente. legal. Mas e aí? Aí você entrou no mundo comercial. Aí entrei no mundo comercial e tal, e aí passei, né, por determinadas fases, aquele o vendedor de bater a porta, de bater na obra, né, e até que me tornei, né, depois de uma busca, né, eu tinha como meta, assim, puxa, até tal data eu tinha que chegar, o chegar lá era ser gerente, né, era me tornar gerente, né, Ainda era o tem tal... aquela coisa da hierarquia, né? Tem. E depois a gente percebe que essa nomenclatura não serve para nada, só serve para dar desconto. Na verdade, quem adora essa nomenclatura é o cartão de visita, que nem se usa mais, diga-se de passagem, Verdade. e o Verdade. cliente, né? O cliente que adora, não, quero ser recebida por gerente, porque o gerente tem desconto, né? Então, assim, ser gerente às vezes prejudica, porque eu falo, eu já estou até de manga curta para dizer que eu não tenho nem manga para poder dar desconto. É isso aí, gostei. Essa é boa, hein? Essa é boa. Eu só uso manga comprida, vou começar a dobrar. É boa, porque daí não tem problema. Porque não Gostei. tem aquela, né? O gerente tem o desconto na manga, né? Então, já de camisa curta, para não ter esse problema, né? Então, aí eu fui indo, Legal. consegui, né, me tornar, desenvolver a atividade de gerente, né? E aí entrei em algumas empresas e passei da Tigra, aí passei por uma outra empresa chamada Dolomil, da Dolomil passei pela Udinese, que aí está nesse mundo das esquadrias, eu tinha contato com eles, porque a Tigre utilizava, na época, os acessórios, os componentes para esquadrias empresa boa, grande, da hein? Udinese, muito grande. Hoje ela é do grupo Assabloy, né? Do grupo Isso, Papais. exatamente. Né? Então, uma empresa renomada, maravilhosa, que fiz grandes amigos, tenho amigos lá até hoje. Legal. E aí, depois disso, né, passei para um tal de um cara, um personagem que existe no mercado, chamado sistemista. Né? Quem é das esquadrias, do mundo das esquadrias, sabe o que são os sistemistas. Né? E o sistemista, que eu acabei tendo acesso e através de relacionamento, eu atendi a esse sistemista, acabei recebendo um convite para gerenciar uma unidade em Recife, a unidade da Bel Metal, uma empresa assim que eu aprendi muito, consegui desenvolver muitas habilidades, muitas competências ali na Bel Metal. Depois saí da Bel Metal, passei um período aí vieram as crises, né, econômicas. Sabático. E eu, como todo brasileiro, né, passei aí por esse período, né, até que recebi um telefonema de um amigo perguntando se eu gostaria de participar de um processo seletivo para esse mundo da impermeabilização, né? E o interessante é que o mundo da impermeabilização é um mundo que é pouco, digamos assim, conhecido no mundo da universidade, no mundo dos estudantes de engenharia. Então, eu sabia nada de impermeabilização, né, cara? Então, eu falei, rapaz, eu não sei nada de impermeabilização, mas eu sei falar, eu sei vender, tenho a minha credibilidade. Vamos lá, né? Então, vamos lá. E aí, me parece que esse perfil se encaixou com que a empresa que eu estou trabalhando atualmente naquele momento, mergulhei nesse mercado da impermeabilização e estou aí já completando, já fiz 6 anos esse ano,
6 anos. desse mundo da impermeabilização, que é o que eu estou transitando nesse momento, né? Opa, legal, gostei. É interessante a gente escutar um pouquinho, exatamente porque a gente vai vendo como é que você foi chegando, né? Assim, e aí, olha só, você não teve outra experiência na impermeabilização, mas as habilidades que você foi desenvolvendo, ela pode ser usada em qualquer mercado, essa é a grande verdade, né? É isso. Mas antes da gente passar para o segundo momento da nossa conversa, eu queria até te fazer uma pergunta sobre a impermeabilização, porque é fora do script essa, hein? Essa aí não estava combinada. Eu queria que você falasse um pouquinho, principalmente por você estar no Nordeste, morar no Nordeste e hoje nordestino de coração, falasse um pouquinho da construção civil e principalmente da impermeabilização, como é que você enxerga isso na região, nas cidades que você visita, enfim, as construtoras que aí estão, né, em todas as cidades, que eu sei que você faz muita viagem, né, que a gente conversa em off, né, mas realmente me admira, você realmente põe o pé na estrada. Conta aí. O mercado do Nordeste ele é um mercado muito interessante. São 9 estados aqui, né? E são, digamos, são 9 mercados diferentes, 9 sotaques diferentes. Talvez para os nossos colegas, amigos que estão no Sul e Sudeste, Centro-Oeste, né, não veem tanta diferença assim. Mas só quem mora aqui é que consegue perceber essas nuances, né? Que tanto nos sotaques quanto nas formas de negociação, quanto nos mercados, enfim, que existe aqui no Nordeste. Então, assim, é um mercado que ainda busca muito conhecimento com relação a isso. Temos hoje, graças a Deus, temos diversos projetistas na área da impermeabilização. A gente pode citar várias figuras aqui. Eu não vou nem citar os nomes, senão eu vou cometer alguma injustiça, mas tem pessoas assim extremamente competentes aqui na região que está fazendo um trabalho muito interessante. Mas ainda digamos assim, é uma demanda que ainda que tem muito potencial ainda para ser explorado. Por quê? Primeiro, porque o conhecimento que se é colocado eu enxergo assim na base, que são as universidades brasileiras, né? E nas universidades nordestinas não é diferente. São temáticas que não são trabalhadas, né? Inclusive hoje eu tenho desenvolvido uma ação junto a universidades para levar esse conhecimento através de palestras técnicas, né? Que legal. Então, conversando lá com a minha diretoria, eu falei, olha, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, porque eu estou no campo, né? Então, assim, de dia eu visito, de noite eu faço as minhas palestrinhas, porque eu acho que isso é importante, isso ajuda, né, a disseminar, a difundir uma temática tão importante que muitos construtores só dão atenção quando tem problema, né? E a gente tem que tratar isso na prevenção, né? É muito mais barato trabalhar isso na prevenção. Então, é um mercado interessante, de muito potencial, só que assim ainda precisa de mais informações, de pessoas mais, digamos assim, que os fabricantes, né? Até assim, posso falar muito isso não, porque a galera vem toda para cá, mas que venham porque a gente precisa de bons concorrentes que tragam realmente soluções importantes para os construtores, para não ficar somente naquela questão do desconto, do preço, do mais barato. A gente chama aqui o Marba, né? Marba. O mais barato só é um inconveniente para o consumidor final, né? O consumidor final acaba sendo vítima de alguns empresários, alguns construtores que talvez por falta de conhecimento acaba colocando em sua obra materiais não adequados, não normatizados. Isso é muito ruim, né? Acho que você foi no ponto. Comentando o que você disse, eu até acho que em âmbito de graduação, o Brasil ele é uniforme nesse sentido. Não tem impermeabilização em nenhum lugar. Te garanto que aqui em Minas, esquece, não tem também. Acho que o que falta não só para a sua região, para os estados, os 9 estados daí, aqui em Minas também, é exatamente o curso que nós nos encontramos, nós nos conhecemos, né? Que é um curso de uma faculdade de Curitiba, né? Do Paraná, e que só foi viável para a gente fazer porque era online. Isso. Né? Então, assim, acho que essa questão, né? Não podemos dizer que a pandemia foi boa, isso jamais, mas ela trouxe algumas situações que aproximou, que é a questão de você poder fazer algum tipo de curso de especialização de forma remota, né? Então, acho que isso pode ajudar. Então, eu fiquei feliz de saber que você faz suas palestras pelas universidades. É um trabalho voluntário, né? É um trabalho que a gente
gasta o nosso tempo, mas a gente sabe que é uma sementinha que você vai plantando. É um investimento, né? É um investimento nos futuros profissionais, porque a pior coisa do mundo, você sabe bem disso, que também é sua realidade, visto que é impermeabilização, e diria tem esquadrias também, viu? Né? A gente fala. E o interessante é que, assim, em termos de problemas nas edificações, no pós-obra, né, dessas edificações que são disponibilizadas para o mercado, os problemas são, primeiro, de vazamento, né, em termos de hidráulico e tal, depois a esquadria e depois a impermeabilização. Né? Quer dizer, as temáticas top 3 ali são pouco conhecidas e desenvolvidas nas universidades. Você vê o quanto a gente pode contribuir, né? Olha só que coisa que você acabou de falar. Fachada com esquadria, problema, né, de compatibilização. Esquadria com impermeabilização, principalmente portas, cara, problema. Né? Às vezes uma manta asfáltica que vai passar e aí não tem o rebaixo de uma área interna e externa. Realmente, né? Se você pensar que são áreas que nós estamos comentando, que são todas uma com a outra, elas se complementam, né? E tem pouca informação realmente. Acho que foi bacana. Legal, Neucimar. Agora nós vamos para o segundo momento. Bom, falando sério demais agora. Agora a gente pode contar alguma coisa diferente. Bom, eu queria que você contasse nesse segundo momento ou uma história profissional que tenha sido engraçada, ou um perrengue, ou não. Às vezes você quer contar uma obra, um trabalho, um case que te impactou, né? Pode ser pelo negócio, pode ser pelo relacionamento. Enfim, você está com o campo aberto aí para contar um ou dois casos aí que você viveu, né? Uma experiência sua para você dividir com a gente. O primeiro, acho que assim, essa é uma, digamos, é uma situação que pode acontecer com todo mundo, se é que já não aconteceu, né? Que na realidade você, durante alguma negociação que você venha fazer, principalmente as negociações de maior volume, né? Que são essas, para mim, todo pedido, seja de R$ 1.000 a R$ 1.000.000, a energia é a mesma, a alegria é a mesma, a vitalidade é a mesma. Os áudios que eu faço quando a gente fecha um pedido é aquela coisa maravilhosa, e eu faço com aquelas. Hoje a gente já pode fazer um negócio de WhatsApp, né? Então a gente faz aqueles grupos, então a gente pode fazer uma criação, e eu acho que vendedor acho que ele rende pouco. Lógico, cada um tem um estilo. Eu conheço um cara que ele é muito sério, acho que ele só ri, sei lá, se fizer muita cócega nele, ou ele não ri mesmo, ele tem aquela coisa travada. O cara é um grande vendedor, né? Porque ele tem um estilo e cada não é esse o ponto. Mas no meu caso específico, eu turbino mesmo, eu fico muito entusiasmado. Então, eu estava fazendo uma negociação muito grande e estava lá naquela coisa, concorrência e tal. Chega naquela hora que entram 6 e aí ficam só 2, né? Aquela coisa, vai ser eu, não vai ser eu, e o concorrente já tinha um relacionamento com a construtora maravilhoso e tal, e eu tentando reverter a situação, lógico, esse meu jeitinho, cara, começa assim, cara, eu levo. Quem vai me dar o time dessa questão é o cliente. Se o cliente for sério, eu não vou chegar fazendo piadoca pro cara, né? Senão o cara me manda sair naquele momento, né? Mas vai dando coisa que eu mais sorriso de uma pessoa, que eu acho que isso é. Então, se você puder rir agora, eu agradeço, viu, Luiz? Não, mas é verdade. Esse foi fake. Inclusive, eu achei interessante, até vou comentar agora, te cortando, mas dentro do seu mini currículo, eu achei interessante que das suas especializações depois da graduação, você tem algumas pós-graduação, mas você também tem uma especialista em criar áudio de entusiasmo. Eu achei isso fantástico. Queria que você me explicasse essa especialidade. Pois é, os áudios de criação, né? Porque eu acho que assim, venda é criatividade, venda é alegria, venda, né, entusiasmo, né? E entusiasmo quer dizer assim, pô, Deus dentro de você, né? E, pô, então você tem que estar sempre turbinado. Então, de vez em quando eu faço aí alguns áudios icônicos. Eu tenho um cliente, cara, que às vezes não compra nada de mim, mas ele fala, cara, manda um áudio para eu escutar a sua maluquice. Pô, eu já ganho o dia, né? Claro que eu tenho que rolar um Pix, isso, né? Viu? Pede o Pix. Olha que interessante, vou compartilhar isso no nosso podcast. Aquele dia que você me mandou um áudio, Luiz, e não sei. Cara, eu estava num dia mais ou menos, o dia amanheceu ruim, assim, não estava
acontecendo nada muito sério, mas eu não estava no melhor do meu humor. Cara, meu dia mudou. Aquele áudio seu, eu falei, então, esse cara é especialista mesmo, viu? Pode dar o diploma, eu acho pode assim, pendurar na parede. né? O ser humano, ele tem essa capacidade de transformar o seu dia, né? Se você quiser que o seu dia seja legal, por mais problemas que venham, se você tiver aquela disposição, falando, não, meu dia vai ser bacana, e pode vir o que vier, a gente vai conseguir. Poxa, mas também não é todo dia que a gente está assim também, né? Tem dia que a gente está mal Difícil, né? mesmo, enfim, isso acontece com todo mundo, né? Pois bem, eu estava voltando lá na minha negociação. Então, eu estava naquela negociação, vou ganhar o pedido e tal, aquela coisa toda. E eu ali, né, na loucura e fazendo aquela expectativa gigante. Puxa, vou ganhar a meta, né? Vou bater a meta e tal. E aí você sabe que assim, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso aí é um jargão, parece ser assim, aquela coisa, né, banal, mas é verdade. Eu saí daquele escritório junto com a construtora de renome e tal, o pedidaço maravilhoso, eu saí com aquele orgulho danado que eu ia deixar meu concorrente, com todo respeito a ele, comendo poeira, né? E o cara falou, apalavrado, tá fechado. E aí eu, na minha, né, a minha autoconfiança, no meu... Não, então tá fechado, né? Puxa, tá fechado não significa dizer estar assinado o contrato. O pedido não estava assinado. Eu falei, então amanhã eu volto, porque o cara falou, não, o cara me deu uma enrolada na realidade, o cliente. Eu não estava com o contrato final na mão para ele passar a caneta. No outro dia, quando o Neucimar chega lá, né, todo bem disposto, né, autoconfiante, né, o vencedor. Ai, ai, ai. O cara senta e fala, amigo, infelizmente, você sabe que as coisas acontecem à noite. E você saiu daqui tarde, não da noite, mas tarde da tarde. E quando foi logo depois que você saiu, seu concorrente entrou, fez uma condição que eu não pude deixar de aceitar, e eu acabei perdendo o pedido. Olha, aquilo ali, eu vou te falar uma coisa, Luiz, eu de verdade, não na frente do cliente, que é constrangedor, a gente tem que dar aquela respirada, contar até 1 milhão e falar, amigo, estamos aí na próxima, com aquele sorrisão, né? Mas eu cheguei em casa, cara, chorei de verdade, assim, chorei de lágrima mesmo, né? Porque assim, foi um grande aprendizado para mim essa história, né? Essa história foi um grande aprendizado, porque assim, puxa vida, o negócio, ele é fechado, isso qualquer coisa, é fechado no detalhe. É fechado naquela fração de segundos, é fechado no compromisso, não da fala. Infelizmente, ali eu vi que saliva não tem valor. O que tem valor hoje no mundo é o papel, é o assinado. E mesmo assim, né, ainda temos alguns casos assim, né, que mesmo assinado, o cara ainda rasga o contrato. Mas a gente não pode deixar para depois o que você pode fazer hoje. Então, assim, essa é uma situação emblemática, para mim serviu de grande lição, né, para isso. Legal. E você pode ter certeza, os grandes vendedores, eles nunca deixam a bola pingando. Na hora ele vai chutar, né? Ele não pode deixar a bola pingando, porque nesse detalhe vem lá o concorrente e acaba com a sua autoconfiança, a sua vitória, não é verdade? Neucimar, o tempo é seu, mas aconteceu igual comigo e eu aprendi dessa mesma maneira, viu? E aí eu aprendi com um gerente na época, ele disse para mim, pedido é na tela, né? É mais ou menos a analogia do assinado, papel, é mais ou menos nesse sentido. É verdade. Agora vamos para o nosso terceiro momento. Eu queria que você falasse para a gente, Neucimar, não necessariamente só da área da impermeabilização, e também não só no mercado profissional, mas também, às vezes, alguém que você considere em algum momento, seja um professor, um amigo, sei lá. Queria que você falasse quem são seus mentores até hoje. Olha, são tanta gente, né? Tanta gente boa aí que passou pela minha vida, né? Então, assim, lógico, a gente coloca assim, os nossos pais, né? Pai, mãe, numa categoria totalmente especial, né? Nossa, tudo que eu tenho, né? Valores, formação, os sacrifícios, né? Que foram feitos, eu coloco nessa cota dos meus pais. Eu acho que aprendo muito, né? Todos os dias com a minha família também, minha esposa, minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas, uma de 20 anos, uma outra de 18 anos, a Catarina de 20,
a Cecília de 18, né? Então, a minha esposa, Charline, também aprendo muito com elas, muito, mas muito mesmo, né? De todas as situações, né? Situações boas, situações de aprendizado, adversidades, eu acho que essa Justo, é uma coisa justo. muito interessante, né? Aprendo também muito com os medíocres, né? Os medíocres me ensinam muito a como não ser, né? E nesse Faz sentido. mercado a gente tem uma experiência muito vasta sobre, né, sobre a mediocridade, né? Porque são vários exemplos de como não fazer, de como não seguir, né? Então isso Nossa. a gente tem aí, né? Então a gente aprende, né, vendo É. a postura, o comportamento de outras pessoas, o assédio, né? Então isso é muito muito forte, muito presente aí nesse mundo corporativo, né? Então a gente tem também várias experiências, vários exemplos aí, mas a gente aprende mesmo, né? Com muita gente boa que tem por aí. Eu tive oportunidades inclusive, Luiz, na Bell Metal, né? Eu tive a oportunidade de pilotar um projeto de desenvolvimento de novas lideranças, de Olha trainee, né? só. Então isso foi assim uma empresa de certa forma não muito grande, mas tinha seu valor dentro do mercado, mas ela tinha essa visão de desenvolver novos talentos, e eu tive uma oportunidade muito bacana de Legal. desenvolver novos talentos, novos trainees, né? Então, foi uma chance que eu tive de ver despertar, de ver, e ver que essas pessoas hoje estão em cargos de destaque dentro das suas respectivas empresas hoje. Isso me dá um orgulho E falar enorme, isso. dá um É, orgulho enorme, né? E muitos ainda que passaram, né, trabalharam comigo, né, ainda lembram de mim, né, com muito carinho, com muito respeito, né? Então isso me deixa assim muito emocionado toda vez que eu sou homenageado por essas pessoas que dizem assim, puxa, meu Simar, time igual aquele que a gente tinha. Então, assim, nossa, é legal, né? isso é um troféu, né, que a gente leva para a nossa Não tem vida, né? pedido que pague isso, né? Não tem pedido que pague Concordo. isso, né? Então isso é uma. Mas eu queria destacar aqui uma figura muito importante dentro desse mundo das esquadrias, né? Que você Opa, conhece bem, né? Que assim nós tínhamos o proprietário da Bel Metal, que era o seu Queiroz, ele é falecido ano passado, né? Mas tinha um diretor nessa empresa, né? Chamado João Alexandre Fabossi, né, que é um cara assim espetacular. Até hoje eu tenho a alegria e o contato com ele, né? Então ele é uma figura muito aquela liderança, sabe? Tranquila, tranquila no sentido de não que ele não desse pressão na gente, né? Mas ele sabia dar a pressão na gente de uma forma equilibrada, de uma forma entusiasmada, né? Até a forma como quando ele nos reprimia de alguma coisa que às vezes a gente fazia não muito adequada, a forma como ele passava essa informação, a forma como ele nos indicava o caminho a ser seguido, né? As orientações, era de uma forma extraordinária, que eu levo isso assim para a minha vida, né? E como eu sinto falta dessa figura, né? Agora ele já está, acho que já está aposentado, mas assim o mercado acabou perdendo uma grande liderança, que é a que eu quero é, fazer essa homenagem ao João Alexandre Fabossi, né, que foi muitos anos diretor da Bel Metal, legal. e eu gostava muito assim de ser liderado por ele. É uma figura que me ensinou muita coisa, né? E é uma figura que gostaria de conhecer outros Joãos Alexandre, né, por aí, que esse tipo de liderança faz muita falta no mercado. Concordo. Legal, gostei, gostei. Achei que você ia ficar em cima do muro e não ia falar ninguém. Gostei. Bacana. Bom, a gente está chegando já no final do nosso bate-papo, e aí, sempre, todo podcast nosso, a gente faz uma pergunta que a gente chama de pergunta-chave. Na Dalminas, a gente tem uma espécie de tagline, que é um slogan, né? Que está junto à nossa logomarca, que é tranquilidade que dura. E isso, para nós, tem, claro, o conceito disso a gente preparou, né, com muito carinho sobre o que a gente queria passar para o mercado no sentido da comunicação, mas a gente queria passar para você, que é o nosso convidado, o que para você é a tranquilidade que dura em uma palavra ou mais de uma palavra. Não sei se pegou, mas é mais ou menos isso. O que você acha? Tranquilidade que dura para mim, a palavra é paz. Paz. Paz, né? Paz é algo que você só entende o valor do que é
Paz, quando você a perde. É como liberdade. Uau! Né? Então, Uau. eu fico pensando assim, no nosso mundo, no nosso mercado de impermeabilização, por exemplo, aquele consumidor final que compra aquele apartamento maravilhoso, que o apartamento não é maravilhoso, não quero dizer assim no sentido de ser grande, imponente ou luxuoso, mas é aquele sonho, é aquele sacrifício, é aquela morada, é o lar dele. E na hora que aquele lar, na hora que aquele sonho, na hora que aquele, com tantos, né, sacrifícios que foram feitos para adquirir aquele bem, ele perde a paz quando o teto vaza, quando aparece a umidade de pé de parede, enfim, quando dá um problema de impermeabilização, ele perde a paz, né? Ele perde a paz na hora do refazimento. Que palavra feia é essa, né? Refazimento, ela é né? tão feia quanto ter que refazer, né? É verdade. Então ele perde a paz. Então, na minha opinião, paz é a tranquilidade que dura. Ó, brilhou, adorei. Essa palavra eu ainda não tinha escutado, né, nesse tipo de pergunta que eu faço. E eu não faço isso só em podcast, não. Eu sempre pergunto isso para as pessoas. O que para você significa isso? Seja para cliente, fornecedor, amigos. Eu gosto de saber o que seria para você isso. Então, gostei. Paz é uma palavra bem interessante. Acho que faz todo sentido aí no exemplo que você ilustrou para a gente. Ó, eu queria te agradecer imensamente, foi um bate-papo, foi rápido, passou rápido. Passou rápido, né? cara. Né? E foi incrível, obrigado pelo seu tempo, né? Adorei conhecer a sua história, foi muito bom. Talvez uma conversa que a gente ainda não tinha tido. Então, hoje eu estou sabendo mais do Neucimar do que eu sabia antes. Obrigado mesmo. Se você quiser deixar algum agradecimento, está aberto. Luiz, obrigado aí. Puxa, também adorei o convite, né? Esse podcast Prosa do Mestre Guia. Fantástica ideia. Acho muito legal isso, essa homenagem que você está fazendo, né, ao seu pai. Eu acho que, puxa vida, é uma forma, né, de mantê-lo aí, né, vivo, né? E a gente conhecer um pouquinho, né, do seu Guilherme, né? Então, que coisa boa, coisa bacana. Muito obrigado. Eu adorei também. Né? Passou muito rápido mesmo, fiquei bem à vontade, falei bastante, né? Mas valeu, obrigado muito grande. Um abraço para o Gilto também, que deu aí na nossa assessoria técnica. Né? Ele é, a gente fala aqui, ele é o bicho. É o bicho. Quando a pessoa é muito boa no que faz, né? Ou é fera, né? Se bem que agora os meninos mais novos falam fera. Bicho, eu acho que é cringe, né? Que eles estão falando agora, né? Eu fiquei cringe. Exatamente. Já era. Mas é isso aí. Ó, pessoal, o podcast de hoje fica por aqui. Você encontra novos episódios toda semana no SoundCloud e também no aplicativo do Spotify, além do YouTube. Obrigadão. Até a próxima. Tchau, gente.